Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 46º encontro, Mateus capítulo 3, do versículo 31 a 43. A força do reino. Ouçamos. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu veem e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher agora pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abriria a boca para usar parábolas, ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões, foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a palavra do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar, os que praticam mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de Deus. Pai, seu Pai, quem tem ouvidos, ouça. Vamos então meditar esse trecho. Versículo 31. E Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. A questão se coloca: como é possível que o reino dos céus, em seu poder, se desenvolva de realidades e inícios tão insignificantes? O que pensar deste pequeno número de discípulos de Jesus, que são tão mesquinhos e fracos diante da mensagem de Jesus? Versículo 32. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninho em seus ramos. O grão de mostarda é uma pequena semente. Quando semeada, atinge de 2 a 3 metros de altura, embora não se transforme em árvore. Nesta árvore, esse arbusto, aninham-se os pássaros do céu. A imagem ínfima da semente de mostarda quer realçar a invisibilidade e também o contraste do minúsculo ao maior. Vemos que da semente ao arbusto final existe um processo de crescimento até atingir o resultado final. O ministério de Jesus começou pequeno, invisível, minúsculo, e é comparado com o crescimento da semente até atingir a grandiosidade do reino dos céus. As aves voando e que fazem ninhos no arbusto quer sugerir a entrada de muitos povos no reino dos céus. Versículo 33. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. A farinha da parábola, 3 porções, daria para alimentar, numa única refeição, 100 pessoas, e que representaram um grande banquete. A pequena fração de fermento vem colocada na grande porção de farinha. Quando a massa vem fermentada, ela cresce grandemente, pois o fermento produziu um grande efeito. Vemos o começo, uma pequena porção de fermento, e o fim, a massa levedada. Assim o reino dos céus.
Do início pequeno e modesto, atinge a plenitude em seu fim. No início, parecia que o fermento era pequeno, fraco e deficiente, mas depois está dentro, cheio de força, que tudo cresce, tudo penetra. O pequeno começa, efetua sua ação e cresce. O fermento trabalhou em silêncio, invisivelmente, escondido, mas estava agindo por dentro. Tudo foi fermentado, significa que a ação de Deus vai penetrando em tudo e tudo transformando. Assim acontece com o reino dos céus. A figura da mulher na parábola, que vem comparada com o reino dos céus, é a figura de Deus, cujo reino vai agindo ao mundo e a sua palavra, o fermento. Tudo vai levedando, crescendo. Assim como faz a mulher, assim faz Deus. É uma analogia. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Novamente vemos Jesus destacar o sentido do discurso em parábolas às multidões. Jesus tem os discípulos que continuavam aprendendo com ele, enquanto as multidões não entendiam. Como vimos no versículo 13, como vimos no capítulo 13, versículos 14 e 15. Versículo 35. Para cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Jesus faz agora uma citação profética. Este texto não se encontra em nenhuma profecia do Antigo Testamento, mas podemos ver uma citação semelhante nos Salmos. Abrirei minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Salmos 78, 77, versículo 2. Visto que o povo se fecha e não crê na mensagem de Jesus, eles falam em parábolas. Só os que escutam com boa vontade ouvirão as palavras de Jesus. Não foi Deus que petrificou o coração do povo de Israel, nem Jesus o fez. Vemos que o anúncio do Evangelho, em grande parte, fracassou entre os judeus. Israel rejeitou o Messias e depois, em Pentecostes, os enviados apóstolos e discípulos também foram rejeitados. Deve-se ver que o povo se fecha, esse povo fica empedernido e outros ouvirão com boa vontade a palavra. Deus dá o sentido pleno e a verdadeira compreensão de seus mistérios. Somente aqueles que lhe abrem o espírito e o coração. Houve resistências grandes a Jesus e a sua mensagem. Versículo 36. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Agora volta Jesus na intimidade com seus discípulos. Existe uma palavra à multidão e agora outra aos discípulos. Os discípulos tomam a iniciativa. Explica-nos a parábola do joio. Os personagens da parábola são transpostos para a realidade de Jesus. Versículo 37. Jesus respondeu: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus coloca diretamente e afirma: ele é o semeador que semeia a boa semente. Filho do Homem se refere a Jesus. O Filho do Homem de Daniel, que nós encontramos, Daniel 7, versículo 13 a 15. Ele é o Senhor do século presente, a contar do início da vida pública até a sua segunda vinda para o juízo final. Versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O mundo é o local da ação do ministério de Jesus, o semeador. Semeador da semente do reino, por meio de palavras e ações. O mundo refere a todo o povo do Antigo e do Novo Testamento. Os gentios formam o campo que se deve semear. A boa semente são os filhos do reino de Deus, que referem aos discípulos abertos à palavra de Deus. Os joios são os filhos do diabo, os que se opõem aos propósitos de Deus. São os líderes religiosos, a elite política,
e todo aquele que se opõe a Jesus e sua palavra. Versículo 39. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. O diabo é aquele que se opõe a Deus, que se opõe a Jesus e o rejeita. Não só Jesus, mas também os discípulos, numa luta contra Jesus. A colheita é a imagem do julgamento, o fim dos tempos, o tempo do julgamento de Deus, onde todo o mal será extinto e estabelecido o reino dos céus. Os ceifadores são os anjos, agentes do julgamento de Deus. Aqui se revelam os personagens fundamentais da luta de Deus com o diabo. Jesus, no tempo em que anuncia o evangelho do reino, enfrenta a adversidade, juntamente com seus discípulos, mas no julgamento futuro, no reino de Deus, o mal será eliminado. Versículo 40. Assim como o povo é recolhido e assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O fim do mundo será como uma lavoura, quando se deve ceifar a erva daninha, joio, se deve queimar no fogo. O fogo é a imagem que elimina o joio, o mal recolhido. Seu fim é a morte, vira cinza. Versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar, os que praticam o mal. Contrários aos filhos do reino, existem os filhos do mal. Estes foram semeados pelo diabo, e dele vêm. Até mesmo dentro da igreja existem os maus. Existem aqueles que procuram destruir, semear discórdia, criar confusão, seduzir os outros, levar-os à apostasia. Como diz São João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 19. Saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. São cristãos que colaboram com o mal, contra Deus e suas obras, mesmo que venham a trazer o nome e a dignidade de filhos do reino, podem por dentro serem filhos do mal. Mas tudo será revelado no fim. Para os maus não há esperança alguma, pois são lançados na absoluta distância de Deus. O destino final deles não terão dores físicas, mas a exclusão definitiva da glória da vida em Deus. Os que fazem outros pecar, os que praticam o mal, fazer os outros pecar, dar escândalos, é tornar-se motivo da apostasia, de negar o Estado cristão. Estes se tornam escândalos para os irmãos na fé, aqueles que estão de fora. Eles criam confusão na igreja, seduzindo os outros à heresia e a faltas graves. Jesus, o Filho do Homem, terá a ajuda dos anjos para separar, como ceifeiro deve separar no final o joio do trigo. São os violadores da lei, pois eles são para si mesmos a lei, e criam leis por si mesmos. A lei autêntica do novo povo de Deus é que Jesus cumpra, e que ele leve à perfeição da lei da caridade a partir do Evangelho. Os que violam a lei cometem traição contra Jesus e a sua mensagem, que tem a vida de amor como consumação da lei antiga. O mal destrói. Nada há de bom no mal. O mal é como um buraco negro que consome toda a luz e matéria, se tornando uma antimatéria. É o não ser, onde não existe nenhuma possibilidade do ser. Onde o mal toca, tudo destrói. A semente do joio cresce também entre as fileiras da comunidade da fé, onde se pode encontrar traidores, mentirosos, egoístas, gente sem caridade e toda forma de heresia e sedutores para a apostasia. Versículo 42. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger de dentes. O destino final daqueles que praticam o mal e que levam os outros a pecar é a fornalha de fogo. O fogo é a imagem profética, apocalíptica do julgamento.
fogo que destrói, fogo que purifica. Ranger de dentes denotam que aqueles que foram jogados ao fogo expressam raiva e pesar. Não há mais possibilidade de salvação, pois se deixaram ser conduzidos pelo inimigo que nele semeou a má semente. O destino final trágico é totalmente desesperador e destrutivo. O centro do interesse de Jesus nessa parábola da semente boa e do joio está na colheita, que representa a separação definitiva dos homens. É uma exortação para que se viva segundo a vontade do Pai. Essa vontade que vem fundada no mandamento do amor ao próximo. O juízo não ocorrerá tendo como base o caráter religioso ou de confissão religiosa, mas quer combater a falsa segurança dos cristãos, que se descuidam e deixam semear o joio dentro de si mesmos. Versículo 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e quem tem ouvidos, ouça. Os justos são conduzidos ao reino dos céus. Os justos, discípulos de Jesus, que viveram mantendo sua fidelidade ao Pai. A luz aqui é invocada para evocar os propósitos de Deus. O reino de Deus é portador de vida, luz, não de morte, de libertação, não de opressão. Cabe aos discípulos discernir o significado das palavras de Jesus e viver na luz, com perseverança. Porque se vive como discípulo fiel, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Se viverá no reino dos céus, onde os discípulos reinarão e brilharão como luz no reino do seu Pai. Mesmo os discípulos vivendo no meio do joio, devem ter consciência que o tempo do mal está contado e o destino do joio, semente do mal, é o fogo devorador. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.